O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o governo interino da Venezuela concordou em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo nos Estados Unidos. A declaração foi feita por meio de sua rede social, a Truth Social, e repercute tanto nos mercados globais quanto nas relações entre os dois países. Aí a gente consegue ver o post do presidente Donald Trump, abre aspas. Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade, sujeito a sanções, aos Estados Unidos da América. Este petróleo será vendido a preço de mercado e o dinheiro será controlado por mim, como presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Solicitei ao secretário de Energia, o Chris Wright, que execute este plano imediatamente. O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos. Agradeço a sua atenção a este assunto, fecha aspas aí, do presidente Donald Trump, ele que sempre utiliza esse tom informativo, institucional, mesmo dentro das redes sociais dele. Bom, esse petróleo será vendido a preço de mercado e o valor arrecadado ficará sob controle direto da administração norte-americana. O presidente justificou que os recursos serão utilizados, como a gente leu aqui, em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos, sem detalhar como esse repasse será feito ou quais programas seriam impulsionados com o dinheiro. O plano prevê que o petróleo venezuelano seja carregado em navios-tanque e levado diretamente aos portos norte-americanos, sob a supervisão do secretário de Energia dos Estados Unidos, que teria sido incumbido de executar o plano imediatamente, também como a gente leu aqui no post dele. O anúncio ocorre poucos dias depois da ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro. Queria que a gente colocasse a capa do Metrópolis aqui no telão para você acompanhar junto comigo, como o Metrópolis.com, claro, vem falando bastante ainda de toda a repercussão e os desdobramentos da captura do Nicolás Maduro. Na matéria de capa, a gente tem exatamente essa aqui, ó, uma foto, uma arte, juntando o presidente Donald Trump e a Delcy Rodrigues, que é a presidente que tomou posse ontem, era vice-presidente de Maduro. Quando ele é capturado, ela se torna presidente interina, reconhecida pelas Forças Armadas e pela Suprema Corte da Venezuela, e agora ontem tomou posse. E aí, a pergunta é a seguinte, Trump ou Delcy? Quem, afinal, está no comando da Venezuela? Dá pra gente acessar essa matéria para você acompanhar junto comigo os detalhes que a nossa redação traz sobre isso. Os detalhes chegam da redação com a Giovana Estrela. Pode descer, pessoal, para eu conseguir acompanhar junto com a nossa audiência. Mesmo após a nomeação de uma presidência interina devido à deposição de Nicolás Maduro, o cenário político venezuelano segue marcado por questão ainda nebulosa. Quem, de fato, comanda a Venezuela? Declarações do mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, e da presidente em exercício venezuelana, a Delcy Rodrigues, mostram que a disputa pelo poder ainda está aberta. Aqui tem um resumão da captura do Nicolás Maduro e abaixo continua a matéria da Giovana Estrela. Em mensagem transmitida pela televisão estatal venezuelana na terça-feira, ontem, dia 6 de janeiro, Delcy Rodrigues afirmou que o país não é governado por nenhum agente externo. Segundo ela, apenas as autoridades venezuelanas exercem poder sobre o território nacional. E aí ela diz o seguinte: o governo da Venezuela exerce o poder em nosso país e mais ninguém. Não há agente externo que governe a Venezuela. Aspas aí da presidente da Venezuela. A fala foi uma resposta direta a Donald Trump e na segunda-feira, lá no dia 5 de janeiro, em entrevista à NBC News, o presidente dos Estados Unidos afirmou que ele próprio está no comando, no controle do país vizinho. Questionado sobre quem governa a Venezuela, ele respondeu: eu. Trump também mencionou pela primeira vez um grupo do alto escalão norte-americano envolvido nas decisões sobre a Venezuela. Segundo ele, participam o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que teria conversado com a Delcy Rodrigues antes da captura do Nicolás Maduro, de acordo com o presidente americano, o secretário da Defesa também, o Pete Hegseth, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, o Stephen Miller, e o vice-presidente do país, o J.D. Vance. Cada um deles teria, segundo Trump, especialidades diferentes no processo, ou seja, é uma gestão compartilhada
a partir do governo dos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, abre aspas, nós vamos administrar o país até o momento em que pudermos. Temos certeza de que haverá uma transição adequada, justa e legal, fecha aspas. Querendo dizer aí, portanto, que talvez tenha uma nova eleição na Venezuela, talvez tenha um novo processo aí de reconhecimento de um outro presidente, mas o que de fato está acontecendo na Venezuela é que a Delcy Rodrigues, ex-vice de Nicolás Maduro, pessoa extremamente ligada a Nicolás Maduro, que nessa captura apenas Nicolás Maduro e a esposa são levados aos Estados Unidos, mas a Delcy Rodrigues, muito ligada a Nicolás Maduro, é deixada no país pelo governo americano e ela segue agora como presidente do país. Ontem, inclusive, durante a cerimônia de posse da Delcy Rodrigues, teve a captura de 14 jornalistas, repressão que ao longo de tantos anos de Nicolás Maduro, com Hugo Chávez também isso aconteceu, essas ações aconteceram. Ainda que na matéria da Giovana Estrela, ela diz o seguinte, né, pela Constituição venezuelana, em caso de ausência do presidente, o poder passa a vice-presidente, cargo que era ocupado pela Delcy Rodrigues. E no último sábado, né, dia em que Nicolás Maduro foi capturado pelas forças norte-americanas, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou que ela assumisse interinamente a presidência. A decisão diz que Delcy ocupa o cargo para garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação, lembrando que, inclusive, o Brasil não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, né? A comunidade internacional não reconhece que na última eleição Nicolás Maduro teria vencido as eleições. Então, Delcy Rodrigues, que era da chapa do Nicolás Maduro, também está dentro dessa condição em que o mundo quase todo não reconheceu essa chapa vencedora das eleições lá em 2024.